Agora você vai acompanhar o caso de Marisa, uma vendedora de roupas de 32 anos que faz uso abusivo de anfetaminas e benzodiazepínicos. Ela sofreu com excesso de peso na adolescência e, apesar de atualmente estar com apenas alguns quilinhos a mais, tem uma imagem distorcida do próprio corpo. Desde o nascimento da filha, há 2 anos, não conseguiu recuperar a mesma forma de antes e, algum tempo depois, passou a tomar anfetaminas. Embora o uso desses medicamentos seja recomendado apenas nos casos de obesidade mórbida, o Brasil é um dos países que apresenta maior índice de consumo no mundo. Consumo este que ocorre, em geral, de forma indiscriminada. As mulheres são as maiores consumidoras. Motivadas pela busca de um padrão de beleza ideal, procuram soluções rápidas, porém, muitas vezes, desconhecem os riscos da utilização dessas substâncias. E como as anfetaminas provocam o aumento do estado de alerta, agitação e insônia, é comum que seu uso esteja associado ao uso de benzodiazepínicos, como tranquilizantes ou ansiolíticos. Neste caso, a profissional de saúde utilizará o ASSIST, sigla em inglês que em português quer dizer Teste de Triagem para o Envolvimento com Álcool, Tabaco e Outras Substâncias. Além disso, em inglês, a palavra ASSIST significa dar assistência. Esse instrumento permite, ao mesmo tempo, a avaliação do uso de diversas drogas. Marisa, nós estamos realizando uma pesquisa entre os nossos pacientes sobre hábitos de saúde, especialmente sobre o consumo de medicamentos e outras substâncias. Esses dados são muito importantes para podermos cuidar melhor da saúde da população. Para organizar melhor as informações, nós aplicamos um questionário, que é simples e curtinho. Todas as informações são sigilosas, ou seja, ninguém terá acesso aos dados. Eu gostaria de saber se, enquanto você aguarda a consulta, você poderia colaborar respondendo o questionário. Mas vai dar tempo de eu responder antes do médico me chamar? Não se preocupe. Eu aviso a recepcionista. E se chegar a sua vez, ela nos avisará. Assim você não perde a sua consulta. Ah, então tudo bem. Você poderia, por favor, me acompanhar até a sala ao lado? Como os dados são confidenciais, ficaremos mais à vontade e com privacidade ali. Sim. Obrigada. Com licença. Seu nome é Marisa, né? Isso. Primeiramente, eu preciso saber a sua idade. Tem 32 anos. Bom, Marisa, para que possamos avaliar bem nossos pacientes, é importante sabermos o que você usa, incluindo medicamentos, cigarros, bebidas alcoólicas e outras substâncias que agem no cérebro. Este questionário que eu vou aplicar foi desenvolvido pela Organização Mundial de Saúde. E como eu lhe disse, tudo que dissermos aqui será sigiloso. Nós vamos usar este cartão, onde há uma lista de possíveis respostas às perguntas que eu farei, para que você escolha a resposta que melhor se aplique no seu caso. Neste cartão, temos uma lista de medicamentos e substâncias. Me mostre quais você já usou alguma vez na vida. Tabaco, por exemplo. Você fuma ou já fumou? Não. Você já consumiu bebidas alcoólicas? Sim. E maconha, você já usou? Não. Você já usou cocaína ou crack? Também não. Você já usou anfetaminas, medicamentos para tirar o apetite ou êxtase? Sim. A partir de agora, eu vou fazer perguntas somente sobre essas 3 substâncias que você já usou: álcool, anfetaminas e benzodiazepínicos. Veja neste cartão as alternativas de respostas para as próximas questões. Bom, vamos agora para a questão número 2. Durante os 3 últimos meses, com que frequência você utilizou essas substâncias que você mencionou, com relação ao álcool? Ao álcool, em geral, eu bebo uma vez por mês se saio para uma festinha, mas não mais que isso. Tá. E com relação a remédios para tirar o apetite, as anfetaminas? Uso quase todos os dias. Quando eu tenho remédio, senão eu sinto muita fome. E com relação aos calmantes? Também uso quase todos os dias, senão não consigo dormir. Ok. Durante os 3 últimos meses, com que frequência você teve um forte desejo
ou urgência em consumir álcool? Com álcool nunca aconteceu. Ok. E em consumir remédios para tirar o apetite? Eu uso todos os dias. Em consumir calmantes? Eu sempre tenho vontade, toda semana. Agora vamos para a quarta questão. Durante os 3 últimos meses, com que frequência o seu consumo de álcool resultou em algum problema de saúde, social, legal ou financeiro? Com álcool nunca aconteceu. Ok. E em consumir remédios para tirar o apetite? O único problema é o preço. Acabo gastando demais. 1 ou 2 vezes fiquei sem dinheiro para pagar as contas em dia. E com relação aos calmantes? Às vezes acho que me deixa um pouco esquecida, meio tonta. Uma vez esqueci de buscar meu filho na hora certa na escola. Pode colocar que isso aconteceu 1 ou 2 vezes. Após o término da aplicação do questionário, a profissional de saúde aplicará uma intervenção breve, cujos elementos podem ser lembrados pela sigla FRAMES. Em português, esta palavra inglesa significa molduras, enquadramentos e resume os 6 elementos básicos da técnica, que são feedback, que é a devolutiva, o retorno do resultado do teste; responsibility, de responsabilidade; advice, que significa aconselhamento; menu of option, é um menu de opções de outras atividades que a pessoa pode fazer ao invés de usar substâncias; empathy, de empatia; self-efficacy, ou seja, autoeficácia, a capacidade da pessoa fazer algo por si mesma. Note na continuação do diálogo que Marisa será informada sobre os resultados do questionário e sobre a faixa de risco em que se encontra. Isso sempre deve ser feito e pode ajudar o paciente a tomar consciência de sua situação e a considerar a possibilidade de mudança. Em seguida, a profissional enfatiza o fato de que o uso de substâncias psicoativas é uma escolha pessoal e que a paciente tem responsabilidade sobre seu comportamento. O próximo passo é oferecer informações sobre as substâncias e relacionar com os problemas decorrentes do uso. Vamos ver? A pontuação das suas respostas neste questionário foi de 22 para anfetaminas e de 26 para benzodiazepínicos, os calmantes. Isto quer dizer que, para essas 2 substâncias, você está na faixa de uso de risco. Como assim? Quer dizer que você está usando estas substâncias de uma forma que pode causar problemas para a sua saúde e para a sua vida. Vamos conversar um pouco sobre isso? Tá bem. E por que você faz uso dessas substâncias? É para emagrecer? Sim, eu comecei um tratamento com o médico e ele me receitou esse remédio. Assim que eu tive alta do remédio, Comecei a engordar tudo de novo. Aí eu não tive outro jeito. Consegui os remédios com minha amiga e continuei o tratamento por minha conta. e às vezes alguns médicos me arrumam umas receitas também. E você acredita que precisa desses remédios porque está com dificuldade para perder um pouquinho de peso? Um pouquinho? Sim. Você não está tão acima do peso como imagina. Esses medicamentos são indicados para pessoas com obesidade, mesmo assim durante pouco tempo e sob orientação médica. Mas de qualquer forma, é claro que a decisão de continuar ou não a usar essas substâncias é toda sua. Mas se eu não usar, você não faz ideia. Eu engordo só de pensar em comida. Quanto mais num docinho. Mesmo assim. Olha, eu gostaria de propor que agora, que você sabe que está fazendo um uso nocivo delas, pensasse na possibilidade de parar de usá-las. Se você quiser, podemos falar um pouco mais sobre o assunto e sobre como pode perder peso sem usar estas substâncias. Ah, tudo bem, mas eu acho que parar completamente de usar é um exagero, né? Mesmo você achando que está acima do peso, é importante saber que o uso de anfetaminas não é inofensivo como se pensa e não deve ser feito sem acompanhamento médico. Com o uso frequente destas substâncias, as doses exigidas para fazer o mesmo efeito são cada vez maiores. Isto se chama tolerância. Além disso, quando param de usar o medicamento,
as pessoas em geral recuperam o peso anterior com maior facilidade. Pensando bem é verdade. É só parar que eu engordo. E as anfetaminas também aumentam a ansiedade, a agitação, provocam insônia, taquicardia e aumento da pressão. Como você mesma disse, você fica mais irritada e já sentiu o coração acelerado algumas vezes após ter usado. Já os benzodiazepínicos, ou calmantes, são indicados para redução da ansiedade, indução do sono e relaxamento muscular. Outro dia eu perdi a hora de levar meu filho na escola porque eu acho que eu exagerei na dose. Passei o dia com um sono horrível. Você costuma ir dirigindo? Costumo sim. Esse é outro risco que você está correndo. O uso de calmantes pode provocar alterações de memória e prejuízo das funções psicomotoras. Às vezes eu fico meio cansada, meio sonolenta, mas depois, meio tonta assim, mas depois passa. Esse é um risco não só para você, mas também para o seu filho e outras pessoas, porque o consumo desses calmantes interfere em sua habilidade de dirigir um automóvel, por exemplo. Meu marido fica preocupado e diz que eu sou 8 ou 80. Ou eu estou muito agitada ou muito sonolenta. E quando ele fala essas coisas é pior, porque é aí que eu fico irritada mesmo. Sem paciência e acabo brigando com ele e com meu filho. Marisa, você não acha que poderia aproveitar melhor o tempo que passa com a sua família se não tivesse sob o efeito das anfetaminas que te deixam irritada ou sob o efeito de benzodiazepínicos que te deixam sonolenta? Talvez você tivesse mais paciência e melhorasse a sua relação com seu marido e seu filho, não é? É que na verdade, eu nem sabia que esses remédios provocavam tudo isso. Eu tenho aqui um material educativo sobre como as anfetaminas, os benzodiazepínicos e até outras drogas agem no nosso organismo. Os folhetos também dão algumas dicas sobre como reduzir ou interromper o uso dessas substâncias. Você gostaria de levar para casa para ler? Tá, vou levar. Aqui está. Agora, a profissional de saúde vai explorar, junto com Marisa, as possibilidades de mudança. São sugestões que podem motivar a pessoa e oferecer-lhe uma nova perspectiva. Nessa interação, o tom deve ser de empatia e não de confronto ou julgamento. É importante demonstrar compreensão, pois afinal todos sabem que não é fácil mudar. Já o último passo, fortalecer a autoconfiança e a autoeficácia, tem por objetivo aumentar a motivação para o processo de mudança, ajudando a paciente a perceber os benefícios dessa atitude e a ter confiança na própria capacidade de alterar seu comportamento. Sabe, Marisa, a pressão social para que as mulheres sejam magras é grande e eu sei que você quer emagrecer. Mas você já pensou em conseguir isto de outra forma? De uma maneira mais benéfica, não só para você, mas também para toda a sua família? Sim, eu já pensei várias vezes. Mas aí eu penso no meu peso e desisto. É difícil passar fome e vontade de comer. E se você mudasse seu tipo de alimentação, reduzindo as calorias? Provavelmente seu marido também se beneficiaria e seu filho teria um bom exemplo de alimentação equilibrada. Pode ser. Você também poderia fazer mais atividades físicas. Podem ser caminhadas no bairro mesmo, no parque. Quem sabe assim, nos finais de semana, você se sinta mais disposta a ir passear com a família, por exemplo. Quando eu era solteira, eu costumava fazer exercícios. E por que parou? Talvez fosse uma boa ideia retomar esse tipo de atividade. Você poderia recuperar a forma desejada, sem correr o risco de engordar outra vez e sem os efeitos prejudiciais do uso desses remédios. Você não tem uma amiga com quem possa fazer atividades físicas ou caminhar? Até tenho, minha vizinha Glória. Ela até estava reclamando da falta de companhia para caminhar. Sabe, ela tem problemas de pressão alta e o médico mandou que ela andasse pelo menos 40 minutos todos os dias. Veja que boa oportunidade! Vocês podem se ajudar. E se ela é sua amiga, pode até ser bem divertido, né? Eu sei que a mudança não é fácil, mas eu tenho certeza que você vai conseguir. Sabe, é importante encontrar atividades que sejam agradáveis para substituir o uso de substâncias. As anfetaminas e os benzodiazepínicos estimulam um local no cérebro que causa o prazer e o alívio de sensações desagradáveis, como ansiedade e depressão.
Os exercícios físicos podem estimular estas mesmas áreas e depois de se acostumar com eles, você vai gostar e sentir prazer, além de ficar mais saudável e bonita, não é? Está bem, vou pensar no assunto. E obrigada pelas dicas. Se precisar de ajuda ou se quiser conversar outra hora, pode contar comigo ou com alguém da nossa equipe. Agora é melhor você ir para sua consulta, hein? Mas aproveite e reveja com o seu médico a necessidade real do medicamento. Está bem? Ok, obrigada. Obrigada a você. No caso de Marisa, você acompanhou as etapas de uma estratégia de intervenção breve. Como você sabe, esse é um assunto delicado. Portanto, é fundamental ter sensibilidade e cuidado na forma de abordar a questão, para que o paciente não se sinta julgado ou pressionado. Seu papel é ajudá-lo a ter uma nova perspectiva da situação, fazendo-o ponderar e estimulando no processo de mudança. Ele pode não aceitar tudo o que escuta, mas com certeza sua atuação fará alguma diferença, ajudando-o a pensar sobre a realidade em que ele vive.